Próxima questão. As áreas de 6 quadrados estão em progressão geométrica. Sabendo-se que o perímetro do primeiro quadrado mede 4 centímetros e o lado do segundo quadrado mede raiz de 3 centímetros, então a área e a diagonal do sexto quadrado medem em centímetros quadrados e centímetros, respectivamente, quanto? Então tá, pessoal. Entendendo o nosso problema. O problema está dizendo que existem 6 quadrados, tal que as áreas desses 6 quadrados formam uma PG, conforme você está vendo aqui. Além disso, ele está dizendo para a gente que o perímetro do primeiro quadrado, que eu estou chamando de P1, é 4. O lado do segundo quadrado, que eu estou chamando de L2, é raiz de 3. Está pedindo para a gente determinar a área do sexto quadrado e a diagonal do sexto quadrado, que eu estou chamando de D6. Tá tranquilo? Vamos lá, vou começar com essa informação. O perímetro do primeiro quadrado é 4. A primeira informação que eu vou trabalhar, ó, P1 é igual a 4. Bom, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o seu lado, né? Então aqui você vai concluir que 4 vezes o lado do quadrado 1, isso tem que ser igual a 4. E, portanto, o lado do quadrado 1 vai ser 4 dividido por 4, vai dar 1. Maravilha. Bom, o lado do primeiro quadrado é 1. Olha só, pessoal, se o lado do primeiro quadrado é 1, quanto vai valer a sua área? A área 1, essa área 1 aqui, ó, vai ser o lado ao quadrado, é o L1 ao quadrado. Isso? A gente determinar a área de um quadrado, a gente não pega o lado, né, leva ao quadrado. Só que L1 aqui é 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado e 1 ao quadrado é 1 mesmo. Excelente. Já sei, então, que a área do primeiro quadrado vale 1. Muito bem. Agora eu vou trabalhar com essa informação aqui, olha. L2 é igual a raiz de 3. L2 igual a raiz de 3. Muito bem, muito bem. Se L2 é igual a raiz de 3, significa que a área 2, né, a área do segundo quadrado, é L2 ao quadrado, ou seja, é o raiz de 3 ao quadrado. A área do segundo quadrado vai ser o raiz de 3 ao quadrado, e raiz de 3 ao quadrado, isso vai dar 3. Pronto, já sei que a área do segundo quadrado é 3 centímetros quadrados. E aí eu acho que a gente consegue formar a PG agora, não é verdade, pessoal? Vamos lá, olha só. A PG em questão, então, vai ser, ó, A1, quem é A1? É 1. A2, né, a segunda área, quem é? Olha, é 3. Então, a área 1 é 1, a área 2 é 3. Como essa sequência é uma PG, a próxima área vai ser quanto? 9, né, porque a razão é 3, não é verdade? 9, depois 27, depois 81, depois 243. Pronto. E aqui a gente já responde parte do problema, né? 246 é a área do sexto quadrado, tudo bem? Então a 6 aqui, olha, a gente já sabe que é 243. Muito bem. Falta eu determinar a diagonal, né? A diagonal do sexto quadrado. Bom, a fórmula que te dá a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, a diagonal do quadrado. Portanto, para eu responder esse item, eu devo ir atrás do lado do quadrado 6, né? Do lado, o L6. O L6 é o lado do sexto quadrado. E a fim de determinar o lado do sexto quadrado, eu vou trabalhar com essa informação aqui, ó. A gente sabe que sua área, a área do sexto quadrado, é 243. Ou seja, o lado do sexto quadrado, que é o L6, né? O L6, lado do sexto quadrado ao quadrado, isso tem que ser 243. Ou seja, L6 é a raiz quadrada de 243. Aí, esse 243, pessoal, você pode pensar da seguinte forma. É 81 vezes 3. 81 vezes 3 dá 243. A raiz quadrada de 81 é 9. Sobra 3 dentro da raiz. Então, o L6, aqui o L6, né? O L6, o lado do sexto quadrado, vai ser 9 raiz de 3. Ah, professor, não entendi isso não. Você pode fatorar esse número conforme você está acostumado, sem problema nenhum, ou fazer como eu fiz, que foi o seguinte. 243 é o quê? É 81 vezes 3. A raiz quadrada de 81 é 9. Aqui, ó. Sobra dentro da raiz apenas o 3. Tudo bem? Então, L6, esse L6, 9 raiz de 3 aqui, é o lado do sexto quadrado. Logo, a diagonal do sexto quadrado, que nós estamos chamando de D6, vai ser esse, é lado raiz de 2, a fórmula que te dá a diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. Como o lado aqui é 9 raiz de 3, você vai obter 9 raiz de 3, ainda vezes raiz de 2. Ou seja, a diagonal do sexto quadrado é 9 raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Pronto. Aqui é centímetros, né? Não coloquei as unidades aí, mas tudo bem.
Assim sendo, a alternativa certa é a letra E, né? Porque o 243 é o 3 elevado a 5. Que é o 243 aqui, olha, a fatoração é 3 elevado a 5. Resposta certa, a letra E. Próxima questão. Um triângulo tem lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. A partir dele, constrói-se uma sequência de triângulos do seguinte modo. Os pontos médios dos lados de um triângulo são os vértices do seguinte. Dentre as alternativas abaixo, o valor em centímetros quadrados que está mais próximo da soma das áreas dos 78 primeiros triângulos assim construídos, incluindo o triângulo inicial, é... então tá, pessoal, entendendo o nosso problema. O problema está dizendo pra gente que existe um triângulo retângulo, esse em preto, de lados 3, 4, 5, e a partir dele constrói-se novos triângulos retângulos da seguinte forma. Olha, esse triângulo retângulo em roxo é tal que os seus vértices, tá vendo aqui, ó, são os pontos médios dos lados do triângulo retângulo em preto. O triângulo retângulo em vermelho é tal que os seus vértices são o quê? Os pontos médios dos lados do triângulo retângulo em roxo. E assim por diante. Aí ele está falando para a gente o seguinte, se você continua esse processo infinitamente, qual é a soma dos primeiros, das áreas, né, dos primeiros 78 triângulos assim construídos? Tudo bem? Bom, pessoal, então tá, já vamos pensar aqui na área do primeiro triângulo, do triângulo em preto. A área do primeiro triângulo, do triângulo em preto, que eu vou chamar de A1, é o quê? Aqui eu tenho a base 4, a altura 3, dividido por 2, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a área do triângulo em preto vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Bom, simplifica o 4 com 2, vai dar 2, né? 2 vezes 3, 6. Pronto. 6 centímetros quadrados é a área do primeiro triângulo retângulo em preto. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou usar aqui uma propriedade de geometria que diz o seguinte. Olha só, vê se você concorda comigo. O triângulo em roxo, esse triângulo em roxo, ele é semelhante ao triângulo em preto. Todos os triângulos que a gente construiu aqui são triângulos semelhantes, na verdade. O triângulo em roxo é semelhante ao triângulo preto, que é semelhante a todos, semelhança de triângulo. E a razão de semelhança, pessoal, é 1/2, porque eu estou tomando os pontos médios, olha só. Eu estou tomando os pontos médios, só para clarear as ideias. Por que esse triângulo em roxo é semelhante ao triângulo em preto? Porque esse segmento aqui, olha só, esse segmento aqui, ele é a base média desse triângulo retângulo em preto. A base é 4, que vai valer 2. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que aqui vai ser 3/2 e aqui vai ser 5/2. Então, eles são semelhantes na razão 1/2. E se dois triângulos são semelhantes na razão 1/2, suas áreas estão na razão 1/4. O que eu quero dizer com isso? A área desse triângulo roxo é 1/4 da área do triângulo em preto. A área do triângulo em vermelho, que é semelhante, né? O triângulo vermelho é semelhante ao triângulo roxo na razão 1/2. Então, a área do triângulo vermelho é 1/4 da área do triângulo roxo, e assim por diante. Tudo bem? Então, eu vou chamar de área 2 aqui, pessoal. Vou chamar de área 2 a área do triângulo roxo, né? A área do triângulo roxo, que é semelhante ao triângulo preto na razão 1/2. Logo, a sua área vai ser 6 vezes 1/2 ao quadrado. Estão na razão 1/2, né? Então, as áreas estão na razão 1/2 ao quadrado. Isso vai dar o quê? 6 vezes 1/4, que dá 3/2. Pronto. A área 3. Opa, a área 3, a área do triângulo vermelho. O triângulo vermelho é semelhante ao triângulo roxo na razão 1/2. Logo, a área do triângulo vermelho é 1/4 da área do triângulo roxo. Ou seja, a área 3 aqui vai ser 1/4 de quem? De 3/2. De 3/2. Isso vai dar 3/8. E assim por diante, né? Muito bem. O que a gente observa? Que as áreas assim formadas, olha só, as áreas que a gente obteve, elas formam uma PG, tá vendo? 6, 3/2, 3/8 e assim por diante. Uma PG de primeiro termo 6 e razão 1/4. Portanto, basta usar a fórmula de soma dos termos de uma PG para a gente determinar a soma das áreas dos 78 primeiros triângulos. Como é que é a fórmula de soma dos números mesmos de uma PG? Soma dos termos, SN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, isso tudo sobre Q menos 1. Vamos lá. SN, a soma dos 78 primeiros triângulos, vai ser, a soma das áreas, né, dos 78 primeiros triângulos, vai ser igual a quem? Ao A1. Quem é A1? É 6. Vezes a razão. Quanto vale a razão? É 1/4.
elevado a 78 menos 1, isso tudo sobre Q menos 1, ou seja, 1/4 menos 1. Vamos lá, a soma, vou fazer aqui em cima agora, hein? Ó, a soma dos 78 vai ser igual a 6, agora que vem a mágica do negócio, pessoal, olha só. Como eu quero um valor aproximado, nesse que ele está falando pra gente, ó, qual valor está mais próximo da soma das áreas dos 78 primeiros triângulos? Como eu quero um valor aproximado, uma quantidade muito pequenininha eu posso desconsiderar nas nossas contas. E essa quantidade pequenininha é esse aqui, olha, 1/4 elevado a 78. Vai ser um número bem pequenininho, bem próximo de zero. Então isso aqui eu vou desconsiderar, vou considerar como sendo zero. Isso porque ele quer o valor aproximado, tá? Então eu vou desconsiderar essa parcela, vou considerá-la zero, menos 1 sobre 1 menos 1/4, vai dar quanto? Menos 3/4. Então eu vou ter aqui, olha, para a soma das áreas dos 78 primeiros triângulos, é menos 6 dividido por menos 3/4. Divisão de frações, eu repito a primeira fração, que é o menos 6, multiplico pelo inverso da segunda, menos 4/3. Então a soma das áreas dos 78 primeiros triângulos vai ser o quê? Menos com menos vai dar mais, esse 6 simplifica com 3 vai dar 2, 2 vezes 4, 8. 8 centímetros quadrados. Pronto, é o valor mais próximo, o valor aproximado, melhor dizendo, da soma das áreas dos 78 primeiros triângulos assim construídos. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Próxima questão, seja A1, A2, A3, AN uma progressão geométrica infinita de razão positiva R, em que A1 igual a A é o número real não nulo. Sabendo que a soma de todos os termos de índices pares dessa progressão geométrica é igual a 4 e que a soma de todos os termos de índices múltiplos de 3 é 16 sobre 13, determine o valor de A mais E. Então, entendendo o nosso problema. O problema está falando para a gente que existe uma PG infinita, aqui ó, de razão igual a R e primeiro termo igual a A, tal que a soma dos termos de ordem par, né, um A2 mais A4 mais A6, né, a soma de todos os termos de ordem par é igual a 4, e a soma de todos os termos cujos índices são múltiplos de 3 é igual a 16 sobre 13, determinar A mais E. Tudo bem? Vamos lá, vou partir dessa informação. A2 mais A4 mais A6, né? A2 mais A4 mais A6 mais... Isso tem que ser igual a 4. Muito bem. A grande jogada aqui, pessoal, é enxergar que essa sequência aqui, olha, A2, A4, A6, também forma uma PG de primeiro termo A2 e a razão Q ao quadrado. E razão Q ao quadrado, tá bom? Se você dividir esse termo por esse, você obtém a razão ao quadrado. Então, usando a fórmula de limite da soma, né? Qual é a fórmula? Limite da soma é igual a 1 sobre 1 menos Q, né? A gente vai obter o seguinte. Por que eu estou usando essa fórmula? Porque aqui a PG é infinita. A soma dos termos de uma PG é infinita. Por isso que eu estou usando essa fórmula, tá bom? O primeiro termo aqui da PG é o A2 sobre 1 menos a razão, pessoal. Atenção que ele está dizendo que a razão aqui é R. Só que aqui vai ficar R ao quadrado, porque conforme eu disse para vocês, se você dividir esse termo por esse, você obtém a razão ao quadrado, tá? Isso tem que ser igual a 4. Bom, o A2, como é que a gente pode escrever um A2, o segundo termo de uma PG? É o produto do primeiro termo, que ele está chamando de A, o primeiro termo que ele está chamando de A, pela razão que é R, que ele está chamando de R, ó, tá vendo? Isso sobre 1 menos R ao quadrado igual a 4. Multiplicando cruzado, a gente vai obter o seguinte. Primeiro nesse sentido aqui. 4 que multiplica 1 menos R ao quadrado igual a A vezes R. Deixa eu guardar. Vou trabalhar agora com a outra informação. Qual é a outra informação que ele deu pra gente? Essa aqui, ó. Tá? A soma de todos os termos cujos índices são múltiplos de 3 é 16 sobre 13. Ou seja, eu tenho aqui ó, o A3 mais o A6 mais o A9 mais e assim por diante, 16 sobre 13. 16 sobre 13. Novamente, essa sequência aqui é uma PG de primeiro termo A3 e razão aqui Q ao cubo. No caso, R ao cubo, tá bom? Então, aplicando a fórmula de limite da soma, a gente vai obter A3, que é o primeiro termo, né? Sobre 1 menos a razão. Só que a razão aqui é R ao cubo, tá bom? Isso tem que ser igual a 16 sobre 13. Muito bem.
Bom, o A3, pessoal, é o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Então, o A3 aqui vai ficar o primeiro termo A e a razão ao quadrado, R ao quadrado, sobre 1 menos R ao cubo é igual a 16 sobre 13. Vamos multiplicar cruzado agora? Primeiro nesse sentido aqui. Vai ficar 16, que multiplica 1 menos R ao cubo, é igual a 13 a R ao quadrado. Primeiro nesse sentido, depois nesse sentido. Pronto, vou deixar guardado. O que eu vou fazer agora é resolver o sistema formado por essas duas equações, né? Vamos lá formar o sistema, resolver o sistema formado. Ou, se você quiser ganhar um certo tempo, basta fazer o seguinte, ó. Chama essa equação aqui de 1, essa aqui de 2, e divide 2 por 1, olha. 2 dividido por 1. Divide uma equação pela outra, tá? Então vamos lá, devagarzinho pra você entender. Você vai dividir essa por essa. 16 dividido por 4 dá 4, que multiplica quem? 4 que multiplica quem? 1 menos R ao cubo sobre 1 menos R ao quadrado. Igual, agora eu vou dividir essa parcela por essa, né? Esse A você vai cortar, um R desse com esse você vai cortar, vai sobrar 13 R's. 13 R. Excelente. Bom, agora a ideia é a gente fatorar essas expressões. 1 menos R ao cubo, ou seja, essa diferença de cubos, você pode fatorar assim, olha. É 1 menos R, que multiplica 1 ao quadrado, que é o mesmo, mais 1 vezes R, que é R, mais R ao quadrado. Tá? Já existe um produto notável prontinho que te dá a fatoração da diferença de cubos, tudo bem? E 1 menos R ao quadrado, você pode escrever como sendo 1 menos R vezes 1 mais R. 1 menos R, que multiplica 1 mais R. Isso tem que ser igual a 13R. O que dá para cortar? Esse aqui com esse, né? Esse com esse. Muito bem. Aí você poderia estar me questionando assim, mas professor, será que não corre o risco desse R ser igual a 1? Porque aqui vai ficar 0 sobre 0. Não, pessoal. Por quê? Porque essa PG aqui necessariamente tem que ter uma razão entre menos 1 e 1, senão não tem sentido a gente falar da soma dos infinitos termos dessa PG. Tudo bem? Por isso que a gente garante que esse R aqui não é 1. Então, o que vai sobrar? Agora vamos vir aqui para cima agora, hein? O que vai sobrar? 4, que multiplica esse parênteses, que eu já vou fazer distributivo, vai ficar 4 vezes 1 dá 4, mais 4 vezes R, 4R, 4 vezes R ao quadrado, 4R ao quadrado, sobre quem? Sobre 1 mais R. Isso tem que ser igual a 13R. 13R. Bom, agora é conta, né? Multiplicar cruzado. Primeiro nesse sentido. 1 vezes 13R dá 13R. R vezes 13R, 13R ao quadrado. Igual, agora nesse sentido, 4 mais 4R mais 4R ao quadrado. Bom, agora a gente passa tudo para o primeiro membro, né? Porque a gente vai obter uma equação de segundo grau. Vamos fazer meio que direto aqui, pessoal. Ó. 13R ao quadrado menos 4R ao quadrado vai dar 9R ao quadrado. Depois, 13R menos 4R mais 9R. E ainda menos 4 igual a 0. Agora a fórmula de Bhaskara, né? R é igual a menos B, então menos 9, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. 9 ao quadrado dá 80E1, menos 4 vezes 3 dá menos 36, menos 36 vezes menos 4, mais 140E4, isso tudo sobre 2A. Parâmetro A é 9, 2 vezes 9, 18. Então, R vai ser menos 9 mais ou menos quem? 81 mais 144 dá 225, cuja raiz quadrada é 15. Sobre 18. Então, o primeiro valor de R é menos 9 mais 15 sobre 18. Ou seja, 6, né? 6 sobre 18. Que simplificado dá 1/3. O segundo valor de R vai ser menos 9 menos 15 sobre 18, menos 24 sobre 18, que vai dar menos 24 sobre 18, simplificando aqui por 6. Simplificando por 6, menos 4/3, que não é o caso, pessoal. Não é o caso da razão ser... Não é pelo fato de ser negativo, não. É pelo fato dela ser um número menor que menos 1. Porque só tem sentido da gente falar de soma de infinitos termos de uma progressão geométrica se a razão for um número entre menos 1 e 1.
Esse aqui não está nesse intervalo, tá? É por causa disso que esse aqui não serve. Então, R é igual a 1/3. Pronto, falta eu determinar quem? O A, né? A fim de determinar A, vou voltar aqui nessa equação aqui, olha, e onde tiver R, eu vou colocar 1/3. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Questão bacana essa, né? Bom, então, voltando aqui, a gente vai obter 4, que multiplica 1 menos a razão ao quadrado, então é 1/3 ao quadrado, que é 1/9, igual a A vezes a razão R, que é 1/3. Então vai ficar 4, aqui 1 menos o nono vai dar 8/9, né? Vezes 8/9 é igual a sobre 3. E aí você pode simplificar esse 3 com esse 9, sobra 3 aqui, né? E, portanto, o A vai ser quem? 4 vezes 8, 32 sobre 3. 32 sobre 3. Pronto, aqui está A, aqui está R, né? 1/3. Vamos lá. Assim sendo, o A mais R, volta para cá, olha, o A mais R vai ser 32 sobre 3, que é o valor de A, mais R, que é 1/3. Ou seja, 33 sobre 3, que dá 11. Questão de altíssimo nível, não é verdade?